Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Ele participa por videoconferência direto de São Paulo. Antes de mais nada, presidente, muito obrigado por estar falando com a gente. E para começar essa conversa, a gente queria abordar eleição. Está marcado para 4 de outubro, mas, tá tendo coronavírus, a gente não sabe como vai estar a situação. Em Brasília tem-se dúvida como é que vai ser. O pessoal, eu perguntei no passado recente, se manifestou que é a favor de adiar o pleito caso a situação não melhore. E o partido admitiria, por exemplo, prorrogação de mandato dos atuais prefeitos e vereadores, caso tivesse esse adiamento? Como é que seria dentro da visão do pessoal? Bom, antes de mais nada, obrigado, Caio, obrigado a toda a equipe do Poder 360 pela oportunidade da gente conversar, trocar impressões, compartilhar as posições do pessoal com os assinantes e espectadores, leitores do 360. Bom, claro que a nossa energia nesse momento está absolutamente voltada para garantir a proteção da vida das pessoas. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente extraordinária, algo que nenhum de nós jamais enfrentou. Então, claro, há muitas dúvidas, há muitas incertezas. Isso, de alguma forma, é até previsível, né? Até normal que a gente esteja, de alguma forma, tateando para ver o que é possível fazer, que país vai sair depois dessa epidemia. Nossa prioridade agora é garantir as políticas de proteção social, garantir que o direito à quarentena e ao isolamento social não seja um privilégio de quem pode ficar em casa, mas um direito assegurado pelo poder público, pelo Estado, para todas as pessoas. Por isso, garantir as condições de renda e a manutenção do emprego tem sido a nossa prioridade até aqui na luta parlamentar e na pressão que a gente tem exercido sobre os chefes de Estado, sobre os governadores, sobre os prefeitos. Sobre o tema das eleições, como eu disse, há muitas incertezas, não só no tema das eleições, mas também no tema da economia. Que país, que Brasil nós vamos ter depois de superada essa epidemia, essa tragédia que a gente está vivendo, que já vitimou mais de 5 mil brasileiros e brasileiras. Nós admitimos no nosso Diretório Nacional a possibilidade de prorrogar de postergar, melhor dizendo, as eleições, ou seja, para nós não teria um problema de mudar algumas semanas o calendário. Vocês sabem, as eleições, até pouco tempo atrás, elas tinham uma campanha de 90 dias, a campanha agora foi reduzida desde a última eleição em 2018 para 45 dias, então é uma campanha muito mais curta. E é possível ajustar esse calendário para realizar essas eleições, talvez no mês de novembro, talvez até no mês de dezembro, encurtar um pouquinho o tempo de campanha no segundo turno. Isso nós poderíamos admitir. Agora, prorrogar os atuais mandatos, do nosso ponto de vista, poderia gerar muita insegurança jurídica. Nós já vimos aí uma série de manifestações de lideranças políticas acenando com a possibilidade de promover uma ampla reforma política no contexto da pandemia, o que seria absolutamente temerário. A sociedade brasileira precisa discutir eventuais mudanças eleitorais de maior fôlego, de maior vulto. E nesse momento, como eu disse, está todo mundo tratando de sobreviver, de garantir emprego, de garantir saúde, de garantir as condições mínimas para superar. Então, se a gente, nesse momento, abrir um debate mais amplo sobre uma reforma política, uma reforma eleitoral mais profunda, a gente acha que não é momento para isso. Esse debate seria muito prejudicado pelas atuais condições. Então, uma pequena mudança mais pontual nós poderíamos admitir. Agora, uma mudança mais de fôlego, a gente acha que seria temerário. Entendi. E eleição, o senhor citou campanha. Eleição não é só votação. Eleição tem a campanha, tem a construção de chapa, a convenção, aquele processo todo que o senhor conhece muito bem como presidente de partido. Para o PSOL, na visão do PSOL, a decisão de adiar ou não a eleição, ela tem que ser tomada até quando? Para não inviabilizar todo o resto. O melhor, Caio, é que fosse tomado o mais rápido possível, porque, como você sabe, exige uma preparação, né? Nós temos aí serviços que são contratados, né? De alguma forma, colaboradores que acabam sendo mobilizados, que não são só militantes do partido. É claro que um partido como o PSOL depende fundamentalmente da sua militância. E essa militância vai estar engajada nas suas campanhas, qualquer que seja o período da campanha eleitoral. Mas não é só da militância que um partido político que está disputando para valer, como é o caso do PSOL em algumas cidades, depende mais da militância também de um aporte aí de outros colaboradores que precisam ser mobilizados a tempo. Então, quanto mais rápido se definir essa situação, melhor para todo mundo. Entendi. E o pessoal hoje
O nome mais conhecido do pessoal é o deputado Marcelo Freixo, que é pré-candidato no Rio de Janeiro. Mas teria essa prévia no Rio, como teria em São Paulo também, provavelmente em algumas outras cidades. Está suspenso por causa do coronavírus. Como é que vai resolver esse imbróglio? Não vai ter prévia? Ou vai ter prévia? Vai ser por computador? Como que vai ser? São poucas as cidades, Caio, que a gente tem mais de uma pré-candidatura postulando. Tá? O pessoal está trabalhando para ter candidaturas a prefeito e vereadores em pelo menos 1.000 cidades do país. Isso ainda São poucas cidades, mas duas delas são São Paulo e Rio de Janeiro, que são as mais importantes. Exatamente, exatamente. Mas são casos mais pontuais, né? Então a gente, para não tomar nenhuma decisão precipitada, para não tomar nenhuma decisão que de alguma forma possa trazer problemas de legitimidade para qualquer decisão que seja tomada, decidiu nesse final de semana no nosso Diretório Nacional dar um tempinho, esperar para ver qual vai ser a definição da Justiça Eleitoral, para só depois definir qual é a forma de decisão. O melhor, claro, seria que a gente pudesse ter processos de decisão com participação da base militante do partido, que todo mundo possa expressar sua preferência por candidato A ou candidato B em qualquer cidade. Então, isso, como regra, é o desejável. Agora, é claro que a gente não pode expor a militância do PSOL a qualquer tipo de risco. Então, o calendário eleitoral é que vai determinar, de alguma forma, qual é a melhor alternativa que a gente vai poder dispor para garantir essas definições. Mas a prévia é uma possibilidade, a prévia pode ser presencial, podemos achar algum tipo de alternativa para evitar aglomerações, pode ser também que as direções manifestem uma posição, nós vamos ver ainda qual é o melhor formato. Mas isso está em debate e a gente optou por esperar um pouquinho mais para ver como que a Justiça Eleitoral vai tratar o tema do calendário. O senhor citou a militância. O senhor acha que a militância entenderia, caso não for possível ter prévia, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que são os lugares que estão mais que têm a vida política mais efervescente, digamos assim? Eu acho que o fundamental, Caio, nesse momento é preservar a saúde das pessoas, né? Se a gente tiver uma condição de absoluta impossibilidade de reunião e mesmo assim o calendário eleitoral for mantido, que seria, sem dúvida nenhuma, uma temeridade, nós vamos ter que pensar alternativas. Eu posso garantir que a direção do PSOL não vai expor nenhum militante, nenhum dirigente ao risco de uma contaminação. Se o PSOL é hoje um dos partidos mais engajados na luta contra o coronavírus, como é que a gente vai ter uma atitude responsável de expor a nossa militância? Eu tenho certeza que a nossa militância compreenderia, caso não fosse possível garantir meios de participação direta nessa definição. Mas é claro que nós vamos trabalhar, lutar para que isso seja possível. Portanto, o melhor seria, como eu já disse, que o calendário fosse ajustado para garantir que não só o PSOL, mas todos os partidos que precisam passar por essa definição possam exercitar livremente a prerrogativa de submeter essa decisão à sua militância, se assim desejar. E o PSOL tem um nome que a gente já citou aqui, que é muito conhecido no Rio de Janeiro e foi muito bem votado na última eleição, que é o deputado Marcelo Freixo. Ele não é o único pré-candidato, não é o único pré-candidato, mas olhando daqui de Brasília, ele me parece ser o favorito. Ele disse, porém, em entrevista aqui no Poder 360, inclusive, que ele só se candidataria se tivesse uma unidade no campo progressista. Eu queria saber, no momento, em que pé que está essa conversa? O pessoal tem já aliados no Rio de Janeiro? E quem são? Acho que no caso do Rio de Janeiro, com o Marcelo Freixo, que acabou se consolidando como o principal nome de oposição ao Marcelo Crivella, que é o atual prefeito, naturalmente as demais forças de esquerda e centro-esquerda acabam vendo o Marcelo como o candidato mais competitivo. Então nós abrimos conversas com praticamente todos os partidos que fazem oposição ao Jair Bolsonaro. Atualmente, alguns desses partidos têm pré-candidatos próprios. É o caso do PDT, do PSB, o próprio PCdoB também tem pré-candidaturas próprias colocadas. Mas isso é normal. A gente quer construir um trabalho de diálogo com esses partidos para tentar, de alguma forma, ir afunilando para um nome unitário, que, claro, do nosso ponto de vista, nesse momento, inclusive, considerando as pesquisas eleitorais que a gente tem acesso, é o nome do Marcelo Freixo. Além do Rio de Janeiro, esse debate também está avançado em Florianópolis e Belém. São outras duas cidades onde o pessoal também tem nomes competitivos
e, de alguma forma, trabalha nessa perspectiva de frente, além de Macapá também. Florianópolis é o professor Elson e Belém o deputado Edmilson, certo? Exato, exatamente. Em Macapá, o deputado Paulo Lemos. São as 4 capitais onde o pessoal está liderando esse processo de unidade da oposição ao governo Bolsonaro, com perspectivas positivas. Há outros lugares onde isso não vai ser possível, que é o caso de São Paulo, onde os partidos todos já consolidaram que vão ter pré-candidato. Então, no primeiro turno, nós vamos ter um processo de dispersão das forças de oposição, torcendo para que no segundo turno todo mundo esteja junto. E, no caso, tô focando no Rio de Janeiro porque é uma cidade muito importante e o pessoal teve no segundo turno na última eleição. O senhor citou outros partidos de esquerda que tem pré-candidatos. Isso claramente é um desenlace da cláusula de barreira. É importante para todos os partidos lançarem candidatos para poder fazer campanha e eleger bancadas no legislativo, no caso das prefeituras, vereadores. O senhor não citou pré-candidatura do PT. Como que está a conversa com o PT especificamente no Rio de Janeiro? Tem chance de ter essa chapa? Com o Marcelo Freixo encabeçando? Nós estamos trabalhando para ter todos os partidos de oposição. Então, não é possível pensar uma unidade das forças de oposição sem ter o maior partido da oposição dentro desse arco de alianças. Então, o PT é um parceiro que a gente está buscando consolidar, não só no Rio de Janeiro, mas também nessas demais cidades onde a gente está em melhores condições de fazer disputa. E certamente vai ter capitais pelo Brasil onde a gente vai apoiar o PT, vai apoiar o PCdoB, vai apoiar o PSB. Isso em alguns lugares também, possivelmente, vai se colocar como uma realidade. Agora, o fundamental nesse momento, nesses lugares onde o PSOL demonstra seu partido com maior capacidade eleitoral, é ter paciência. Não adianta a gente querer impor para um aliado, tem que apoiar o pessoal de qualquer jeito. Às vezes vai ser um processo, em alguns casos não vai dar certo, vai ter um ou outro lugar onde um partido da oposição vai querer lançar seu próprio candidato, vai querer viver essa experiência, disputar em melhores condições a cláusula de barreira, embora no caso das eleições municipais a cláusula de barreira não conte, né? Só a eleição para deputado federal que influencia na cláusula de barreira, mas eleger mais vereadores, isso tudo, com o fim das coligações proporcionais, está mexendo aí com os estrategistas dos partidos de oposição. Então a gente tem paciência, vai conversar com todo mundo, torcendo para que a gente possa chegar a uma unidade no final desse processo. E além do calendário eleitoral, o que o senhor acha que o coronavírus vai influir na eleição? Como é que isso vai mexer na cabeça do eleitor? Acho que vai ter um impacto fortíssimo, viu, Caio? Porque o Brasil que vai sair dessa crise é um Brasil completamente diferente. O governo Bolsonaro está ainda mais isolado do que estava antes do início da eleição. E para o pessoal isso é importante, porque no nosso caso, como partido de oposição, era importante debater também em nível local o que significa ter um governo de extrema-direita no Brasil. Então a gente lutaria para, digamos, nacionalizar o debate municipal também e criar uma clivagem muito clara, muito evidente entre quem apoia e quem é contra o governo Bolsonaro. Então esse governo, à medida que ele se enfraquece, isso impacta o cenário eleitoral, o jogo de alianças, né? Vários partidos aí que flertam com o governo Bolsonaro nesse momento, não flertavam antes, isso pode ter um impacto na formação de alianças. Acho que o impacto econômico também vai se fazer sentir, Caio, porque nós estamos trabalhando aí com a projeção, segundo a indicação dos economistas, últimos estudos, o Brasil pode chegar a 20 milhões de desempregados nas próximas semanas por efeito do coronavírus, da pandemia. Pode ter aí uma queda do PIB até o final do ano brutal, com uma recessão que pode chegar a mais de 5% negativos. Então, nós estamos falando aqui de um impacto muito profundo, né? Além de tudo que, do ponto de vista também do ambiente da sociedade, acaba influenciando, né? Os governadores vão ser julgados se agiram corretamente ou não para conter a pandemia, os prefeitos vão ser julgados, o governo federal vai ser julgado. Então, a pandemia, do meu ponto de vista, ela embaralha completamente as cartas e nós vamos ter uma eleição totalmente diferente daquilo que estava sendo previsto inicialmente. Então, o que eu consigo... Se eu pudesse resumir isso que o senhor falou em poucas palavras, é que o pessoal tem uma estratégia nas eleições municipais de, sempre que possível, nacionalizar o debate. É isso? Sempre que possível. É claro que a gente não vai brigar com a realidade. As pessoas no seu município querem saber do posto de saúde, da escola municipal, do asfalto, do emprego, dos serviços públicos. Mas é importante também travar o debate sobre como se governa.
Porque nesse momento em que a esquerda na sociedade representa algo em torno, se você somar todo mundo que considera o governo Bolsonaro ruim, péssimo, mais os votos que a oposição teve no segundo turno das eleições de 2018, das eleições presidenciais, a esquerda representa mais ou menos hoje 30% da sociedade brasileira. Bom, se a gente quer vencer eleições, é claro que a gente precisa ir além desses 30% e conquistar a maioria social. Para isso, tem que falar dos problemas concretos das pessoas. Mas é importante também mostrar que tem formas e formas de enfrentar esses problemas. Enquanto o bolsonarismo, a extrema-direita, a direita liberal mais radical, defende entregar os serviços públicos para a administração do mercado, nós vamos defender que os serviços públicos têm que ser financiados de forma adequada para funcionarem bem. Porque na hora que vem uma pandemia como a do coronavírus, os planos de saúde querem se salvar, enquanto que o SUS quer salvar vidas. Então, esse debate vai ser importante. Ele impacta o cenário municipal também. Então, não é uma nacionalização forçada, uma coisa artificial, mas a gente quer nacionalizar para demonstrar de forma clara, cabal, que há duas formas, pelo menos duas formas de governar o país. Uma que é imposta hoje pelo Bolsonaro e uma que é uma forma desde valores de esquerda, pautada na solidariedade, no fortalecimento dos serviços públicos, na inversão de prioridades. E é isso que o pessoal quer pautar. E o senhor comentou de várias coisas ao longo das últimas respostas que dão uma ideia do que o pessoal entende que seja um combate efetivo e um combate o combate certo a se fazer ao coronavírus. Mas se o pessoal tivesse que ter uma proposta e só uma que pudesse ser empurrada, o que é prioridade zero para o pessoal em relação ao coronavírus? Olha, essa prioridade ela vai mudando. Na medida em que a gente consegue conquistar avanços, a gente vai substituindo, digamos assim, agendas principais. Eu diria que do ponto de vista legislativo, estritamente, Caio, a nossa prioridade era garantir uma renda emergencial para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que estavam em condição de vulnerabilidade, os informais, os autônomos, porque sem os R$ 600, que pode chegar a 1.200 na maioria dos casos, esses trabalhadores e essas trabalhadoras iriam passar fome. Então essa é a nossa prioridade do ponto de vista legislativo, número zero. Tá? Nesse momento, a gente acha que é muito importante garantir a fila única para os leitos de UTI. Pra vocês terem uma ideia, apenas... Seria uma coisa nos moldes do que a Espanha fez? A Espanha chegou a estatizar hospitais. Vamos chegar lá. A gente não está propondo exatamente estatizar, mas criar uma fila única para garantir a administração dos leitos como se eles fossem os leitos de uma mesma rede. Como eu estava dizendo, 50 milhões de brasileiros e brasileiras têm planos de saúde. Tá? Isso dá mais ou menos 25% da população. O problema é que os leitos, eles representam 50% na rede privada e 50% na rede pública. Então você tem metade dos leitos disponíveis para 25% e a outra metade disponível para 75%, que são os 150 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem do SUS. Ou seja, nós estamos gerando aqui uma profunda desigualdade de acesso aos leitos de UTIs, que são, hoje, talvez, o mecanismo principal para quem está em situação grave de contaminação pelo coronavírus. Então, no primeiro momento, foi a renda básica emergencial. E, nesse momento, eu acho que esse é a prioridade principal, que é garantir que todo mundo tenha o mesmo acesso, a mesma chance de ser tratado. Isso do ponto de vista legislativo. Agora, do ponto de vista político, eu não tenho dúvida, Caio, a nossa prioridade seria tirar o governo Bolsonaro do poder. Era viabilizar ou o pedido de impeachment, ou a cassação da chapa no TSE, ou um afastamento pelo STF. Porque o governo Bolsonaro se tornou um entrave para garantir aquelas políticas que podem salvar vidas. Nos últimos dias nós vimos que o impacto do isolamento social era positivo para o controle da pandemia e do impacto dessa pandemia nos serviços de saúde e nos últimos dias com o afrouxamento das medidas de isolamento social em alguns estados governados por governadores mais identificados com as posições do Bolsonaro, o que nós vimos é que a curva voltou a subir. Isso é gravíssimo. Então, tirar o Bolsonaro do poder para mudar completamente a lógica de combate do coronavírus também é uma prioridade. Bolsonaro se tornou o principal inimigo da vida hoje no Brasil. Eu ia chegar nesse ponto porque no mês passado, a deputada Fernanda Melchiona e outros deputados do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, que é líder da bancada do PSOL, inclusive na Câmara,
protocolou um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Na época, isso um mês atrás, a Executiva Nacional do PSOL divulgou uma nota dizendo que foi surpreendida, que aquela não era a melhor tática de enfrentamento ao governo. Hoje o partido defende o impeachment. Teve essa mudança da diretoria do partido que o senhor bem citou. Por que naquele momento o pessoal não embarcou? E por que isso mudou tanto? Bom, já faz algumas semanas que o pessoal tem debatido como superar o governo Bolsonaro. Não é uma coisa que a gente começou a debater agora. Ninguém adere a uma posição de fora Bolsonaro e busca viabilizar as formas para derrubar o governo de um dia para o outro. Então, há um processo de debates que está em curso já há várias semanas. Mas a nossa prioridade era, primeiro, garantir políticas de proteção à vida. Não é possível que, enquanto todo mundo estava falando de coronavírus, de renda emergencial, de garantir as condições para o isolamento social, o pessoal embarcasse numa agitação política em favor do impeachment. Embora, em nenhum momento, o pessoal disse que era contra o impeachment do Jair Bolsonaro. Ou seja, seria uma loucura um partido de oposição que quer se livrar desse governo dizer que é contra um pedido de impeachment. Mas, naquele momento, a nossa prioridade era salvar vidas, garantir as políticas de isolamento social, a renda emergencial e um conjunto de propostas que o partido apresentou e que estão disponíveis, inclusive, no site do PSOL, pessoal50.org.br/coronavírus. Lá todo mundo pode ter acesso a essas propostas. Bom, um grupo de deputados tomou a iniciativa de entrar, né? A gente fez questão de registrar que não era uma iniciativa partidária apenas para não gerar confusão, para não parecer que o partido, num momento tão grave, estava priorizando a luta política e não a luta pela vida. Bom, mas as medidas de garantia... Mas isso causou um certo estresse no partido, né? Eu lembro que teve uns pequenos... não sei o quão pequenos foram, mas teve alguns desentendimentos. Como que isso foi equalizado? Agora está resolvido? Sempre gera um desconforto, Caio. Quando há alguma iniciativa unilateral, especialmente de um tema que está em debate, isso gera, claro, desconforto. Eu não vou esconder aqui de quem está acompanhando o nosso papo de que houve, sim, um desconforto, mas não houve nenhuma medida disciplinar contra esses deputados, porque nós não encaramos como um problema de natureza disciplinar para levar para a comissão de ética, nada disso. É uma divergência política que o partido foi tratando e foi amadurecendo. Agora, veja bem, o pessoal ainda não entrou com pedido de impeachment como partido político. O que nós aprovamos no nosso diretório é que nós vamos buscar construir com o máximo de setores sociais possíveis esse pedido. Que de nada adianta empilhar na mesa do Rodrigo Maia dezenas de pedidos de impeachment, cada partido ter o seu. Tem gente que acha que isso aumenta a pressão. Eu não sou da opinião de que isso ajude a derrubar o Jair Bolsonaro. Agora, se for para tomar uma medida dessa, tem que ser de forma articulada com entidades do movimento social, outros partidos de oposição. E o senhor comentou que não adianta botar vários processos de impeachment na mesa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é quem tem a prerrogativa de fazer um processo desse andar. Mas o senhor também falou que o pessoal não tem certeza ainda se vai ter um pedido de impeachment do partido, aquele é o pedido de impeachment dos deputados. O pessoal, então, ele não embarcou naquele pedido de impeachment. O pessoal ainda está analisando, do ponto de vista formal, burocrático, ainda está analisando o que vai fazer, é isso? Não, na verdade, o que o nosso diretor aprovou foi o seguinte: o pessoal vai trabalhar em 3 frentes. A primeira frente é viabilizar, porque nós teremos o fim do governo Bolsonaro. Então, para a gente não importa se é o impeachment, se é a cassação da chapa, se é o afastamento pelo STF ou se é a renúncia. Qualquer saída para a gente serve. Como diz uma frase clássica do folclore chinês, não importa a cor dos gatos, o importante é que caçem os ratos. Então, para a gente, nesse momento, o que importa é viabilizar o fora Bolsonaro. Então, vamos lá. Primeira frente é o TSE. Então, a gente vai apresentar nos próximos dias um aditamento à ação que nós já temos no TSE, denunciando os crimes eleitorais de Bolsonaro e Mourão. É um absurdo que quase 2 anos depois a Justiça Eleitoral ainda não tenha se pronunciado em relação às várias denúncias que existem contra o Bolsonaro e Mourão, a campanha eleitoral, que foi uma campanha que usou financiamento empresarial de campanhas, que é proibido, disparo de mensagens em massa, uma série de crimes eleitorais, e a Justiça Eleitoral precisa se manifestar. Nós vamos fazer um aditamento à ação do pessoal que já tramita lá. Então, essa é uma saída possível. E é a saída, inclusive, que nós temos mais simpatia, porque se o Bolsonaro e o Mourão fossem cassados, nós teríamos novas eleições até o final do ano para presidente da República.
A segunda saída é a saída do STF. Há uma série de denúncias criminais contra o Bolsonaro, e se o STF instalar processo de julgamento em alguma dessas denúncias, o Bolsonaro é afastado por 180 dias. Seria muito positivo também para não precisar seguir convivendo com esse sujeito à frente da pandemia que nós estamos vivendo. E a terceira saída, não em ordem de prioridade, é a saída do impeachment. Mas nesse momento há vários pedidos protocolados. O que o pessoal aprovou é que o pessoal sim é a favor do impeachment, mas vai trabalhar para construir um pedido de impeachment o mais amplo possível. E o que é o mais amplo possível? Que envolva mais partidos, movimentos sociais, entidades da sociedade civil, porque a gente acha que tem mais eficiência. Se for só o impeachment do PSOL ou uma simples adesão do partido ao pedido que já foi feito pelos nossos deputados e deputadas, isso pode representar um pedido com o carimbo do PSOL. Isso pode não ser eficiente para poder levar o processo para frente. Eu não quero apenas entrar com um pedido de impeachment para acalmar a ansiedade dos eleitores do PSOL que esperam que a gente faça isso. Nós vamos fazer. Mas eu quero entrar com um pedido de impeachment que, além de acalmar a ansiedade dos nossos filiados, filiadas, militantes, também tenha a possibilidade de avançar e efetivamente tirar Jair Bolsonaro da presidência da República. Entendi. E, presidente, já indo pro final da entrevista, a gente tá falando de impeachment e a gente lembra de dois processos de impeachment que tiveram no Brasil desde o fim da ditadura militar, desde a abertura, que foram o impeachment do Fernando Collor e da Dilma Rousseff. Nesses dois casos, todos têm várias diferenças, mas tem uma diferença que agora é inescapável, que a gente está no meio de uma pandemia. É simplesmente impossível você ter protestos massivos de rua, ainda que os partidos de oposição consigam conquistar apoio dos corações e mentes suficientes dos eleitores para ter um protesto massivo de rua, isso seria uma irresponsabilidade você levar um monte de gente para a rua nesse momento. Qual que é a saída para isso? É por isso que eu disse, Caio, que das três hipóteses, a que seria mais demorada para resolver o problema é exatamente o impeachment. As saídas mais rápidas seriam o TSE tratar das denúncias que existem contra Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Então, isso poderia gerar um processo de cassação da chapa, que seria uma coisa rápida e praticamente indolor. E a outra possibilidade seria exatamente através do afastamento do Bolsonaro via as denúncias criminais que estão tramitando no STF. Essas seriam as saídas mais rápidas. Qual que é o problema que nós temos aqui? É claro que o tema da rua é um tema muito importante. O tema é que falta base política ainda para o impeachment. No caso da Dilma, havia base política, quer dizer, havia uma maioria, tanto na sociedade quanto no parlamento, que queria abreviar o seu governo. Mas não havia base jurídica. A nossa avaliação do PSOL, vocês conhecem, é que o processo contra a presidente Dilma não teve legitimidade exatamente por conta da sua natureza, que era uma natureza que ignorava as provas que eram fundamentais para viabilizar um processo de natureza também jurídica, não só política. Então, no caso do Bolsonaro, é o contrário. Há fartos crimes cometidos pelo Bolsonaro, documentados, comprovados, muitos deles tramitando no STF, crimes de responsabilidade, crimes contra a saúde pública, crimes contra o orçamento, mas ainda não há base política, porque uma parte dos partidos da centro-direita, que foi derrotada por Jair Bolsonaro em 2018, ainda não quer promover o processo de impeachment. Então, de todas as saídas possíveis, claro que a mais rápida de todas seria a renúncia, mas eu não tenho ilusiões de que o Bolsonaro vai renunciar. A centro-direita apoiando o impeachment do Bolsonaro no médio prazo? Como? O senhor vê a centro-direita apoiando o impeachment do Bolsonaro no médio prazo? Eu acho que há setores que estão bastante insatisfeitos já, Caio. Agora, é preciso, como você mesmo reconhece, ter um processo de pressão social. Como nós não podemos fazer essa pressão social nas ruas, nós vamos fazer essa pressão social nas redes, através de formas criativas de manifestação do nosso repúdio e da nossa inconformidade. Mas há uma parte crescente da sociedade brasileira que está insatisfeita com o rumo do país. Não são só os 30%, vocês já viram isso recentemente. Há um crescente apelo pelo impeachment do Jair Bolsonaro, ainda não é o suficiente para viabilizar o impeachment, mas já há uma parte considerável da sociedade brasileira que começa a manifestar o seu repúdio. Eu lembro aqui que muitos partidos de centro-direita, que eram base do governo Dilma, inicialmente também não queriam impeachment, mas foram gradualmente assimilando a possibilidade do impeachment na medida que as suas bases eleitorais demonstravam
a sua insatisfação com o governo Dilma. Então, o mesmo ocorre agora. Não, nesse momento, há muitos partidos centro-direita que ainda não embarcaram no impeachment, mas que estão insatisfeitos. Se a pressão social aumentar, é uma possibilidade, sim, que pode ganhar força. Embora, como a gente já disse aqui, não é a possibilidade mais rápida e talvez nem a mais eficiente para livrar o Brasil do Jair Bolsonaro o mais rápido possível. Presidente, essa era a nossa última pergunta. Muito obrigado de novo por ter participado da entrevista no nosso programa, no nosso quadro, no nosso canal no YouTube. E o Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Siga a gente no YouTube, siga a gente nas redes sociais, acompanhe tudo o que acontece no poder e na política no poder360.com.br. Muito obrigado e até a próxima.